Flávio, bom dia a todos, bom dia, Caqui, obrigada pela oportunidade de estar aqui colaborando mais uma vez, é sempre uma satisfação colaborar, trabalho importantíssimo, né, sendo realizado nesse seminário. Eu, como a professora Caqui já brevemente apresentou, né, sou Sheila Cardoso, professora pela Faculdade de Arquitetura aqui da Universidade Federal da Bahia. Temos trabalhado juntos em colaboração com essa gestão do Docomomo Brasil, já colaborando há mais tempo com o Docomomo Bahia também. Apresento essa mesa hoje, que é sobre acervos universitários, que tem como palestrantes o professor o Marco Cereto e a Adriana Freire de Oliveira, né, são palestrantes. Eu apresento o Marco Cereto, que vai fazer a primeira fala. Marco Cereto é arquiteto, mestre em Teoria, História e Crítica da Arquitetura, doutor em Teoria, História e Crítica da Arquitetura, professor adjunto da Faculdade de Tecnologia da UFAM desde 2013. Lecionou arquitetura nos cursos da CEULM, UBRA, Unip, UEA e FAMetro entre os anos de 2001 até 2013. O doutorado sobre a obra de Severiano Porto potencializou conexões nacionais e internacionais e a criação do NAMA, Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia. O coletivo reúne artistas, arquitetos e pesquisadores interessados na modernidade na Amazônia Legal. Cereto é o organizador e curador das exposições Chama, Arquitetura Contemporânea na Amazônia, L'Amazonie en Construction, l'Architecture des Fleuves Volants, em Paris, e Resilient Amazonia Architecture, no Seul Biennale of Architecture and Urbanism, e Pontes Flutuantes, Arte na Floresta, no MUSA. Realizou conferências e palestras nos Estados Unidos, Inglaterra e França, Eslovênia, Coreia do Sul, além de diversas cidades brasileiras e latino-americanas. Publicou os livros Chama, Exposição de Arquitetura Contemporânea na Amazônia, em 2018, e Resilient Amazonia Architecture, em 2021, pela EduFam. É editor executivo do periódico científico Amazônia Moderna e lidera o grupo de pesquisa CNPq UFAM-AMA, Arquitetura Moderna na Amazônia. Atualmente representa o Amazonas no Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil e também no Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Amazonas. Eu passo a palavra ao professor Marco Cereto, que vai fazer sua exposição em cerca de 30 minutos, e aí nós seguimos a fala da Adriana Freire, com as discussões. Eu peço e oriento que quem estiver interessado pode participar, deixando perguntas no chat. Então, passo a palavra ao professor Marco Cereto. Bom dia, Sheila, Adriana, né? Gostaria de agradecer o convite do Docomomo Brasil, em nome da Caqui, e novamente estar aqui sempre é uma satisfação poder encontrar colegas, conhecer novos, e, enfim, sempre é um grande aprendizado. Bom, a minha apresentação ela tem um pouco de uma retrospectiva pessoal, de pesquisa, de interesse na arquitetura moderna na Amazônia, e esses desdobramentos, né, desse trabalho, que eu posso dizer que ele iniciou em 1992, quando eu entrei na faculdade, né? Mas, de forma prática, podemos colocar que ele inicia na Amazônia em 2001, quando eu me desloco de Porto Alegre para Manaus para trabalhar numa instituição privada, que era o único curso de arquitetura que tinha na cidade nesse período. E quando eu venho para Manaus, evidentemente que entro em contato com os professores, com os arquitetos que eram referência para mim no Rio Grande do Sul, e todos colocam, né, a figura de Severiano Porto como uma grande possibilidade, né? Evidentemente que eu conhecia algumas coisas da obra do Severiano Porto. Na realidade, eu lembro de algumas aulas de arquitetura brasileira com o professor Albano Volkmer, que mostrava algumas arquiteturas em madeira,
e também aulas da professora Lúcia Mascaró, que apresentava a obra de Severiano Porto como algo relevante, né, e necessário para o nosso aprendizado dentro do âmbito do conforto ambiental. Eu chego em Manaus em 2001 e praticamente nesse ano Severiano Porto está retornando ao Rio. E, para minha surpresa, esse conhecimento que eu tinha das aulas, ele vai ser, evidentemente, vai ser acrescentado com as publicações da revista Projeto, principalmente, que a partir de então eu começo a procurar. Também as revistas do IAB, a revista Arquitetura, que apresenta uma série de publicações sobre a obra do Severiano Porto, né, principalmente as premiações. Mas o momento em que eu estou chegando é um momento, vamos dizer assim, que o Severiano Porto está arrumando as malas e retornando ao Rio. E essa foto é uma foto bastante significativa, porque ela é feita num dos encontros, numa das oportunidades que eu tive com o Severiano Porto, no Rio de Janeiro, no escritório dele, na Avenida Rio Branco, e esta foto foi tirada durante aquele seminário do centenário do Lúcio Costa, que aconteceu ali perto, no Palácio Capanema, né? Então, nesse momento, eu me lembro que eu fiquei uma tarde inteira, fiz uma bela entrevista com o Severiano Porto, e ele estava nesse processo de organização do seu acervo, e principalmente na confecção dos resumos que seriam doados para o NPD. E, nesse momento, eu falo com ele do meu interesse de fazer o doutorado sobre a sua obra, que era necessário, né, uma documentação, uma nova leitura, principalmente pelo que eu percebia em Manaus, de um certo desconhecimento, e, às vezes, de uma certa maneira, a obra tratada de uma maneira, às vezes, até folclórica ou antropológica, mas com pouca visão ou pouca discussão sobre as questões da arquitetura. E o Severiano Porto, de uma forma muito gentil, né, me doou, então, os 4 volumes que ele estava organizando para que pudesse me ajudar, né, no desenvolvimento da minha tese. Enfim, eu inicio a tese em 2003, no Propar, por uma série de circunstâncias, de trabalhar numa instituição privada e fazer um doutorado no sul do país. Eu tive que interromper esse doutorado em 2008 e tenho a possibilidade de retornar somente em 2014, quando, a partir de 2013, eu começo a lecionar na Universidade Federal do Amazonas. Importante colocar, Severiano Porto foi professor da Universidade Federal do Amazonas, da disciplina de Arquitetura e Urbanismo no curso de Engenharia Civil, porque o curso de Arquitetura na Universidade Federal do Amazonas ele só inicia em 2010. Então, isso foi uma grande perda para nós, né, esta questão de não termos um curso de arquitetura durante esse período em que Severiano Porto esteve aqui em Manaus. Mas é muito importante frisar isso, que o Severiano Porto foi professor da universidade, né, e formou diversos engenheiros, calculistas, donos de construtoras, hoje em Manaus, que foram seus alunos e que tiveram acesso aos seus famosos slides, e também às viagens que ele fazia com os estudantes, por exemplo, como fez para o Rio de Janeiro, na época da construção da ponte Rio-Niterói, para Brasília, enfim, para diversos lugares que ele levava esses estudantes, no caso de engenharia, né? Quando eu retorno em 2014 ao doutorado, eu tive a experiência de ter um escritório, eu tive a experiência de, inclusive, participar em projetos de intervenção do Severiano Porto, e isso foi muito bom, esse período que
eu interrompi, digamos assim, o doutorado formalmente, mas não do ponto de vista do interesse, da pesquisa, para um amadurecimento, né, no sentido de entender o que é a arquitetura na Amazônia e entender também como projetista, né, como é projetar a arquitetura na Amazônia. E quando eu retorno ao doutorado, uma das questões que me intriga e que eu começo a conversar com uma série de pesquisadores, fazendo entrevistas, é a possibilidade de como que foi esse movimento, né, desses migrantes, como o Hugo gosta de falar, né, e escreveu sobre isso, desta relação da mudança dos arquitetos para as regiões mais periféricas do Brasil. E aí temos essa importância do Severiano Porto para a Amazônia, mas se houve outros severianos, né, que tiveram talvez essa mesma importância em outras regiões da Amazônia. E aí surge uma ideia que nós tivemos em 2016, que foi a criação dos seminários de arquitetura na Amazônia, da ideia de começar a documentar isso. É importante colocar que a primeira ideia que nós tivemos foi criar um núcleo, realmente, do DOCOMO, mas entrando em contato, na época, com a presidente do DOCOMO, a professora Sônia, nós vimos, e está correto, né, de que os núcleos do DOCOMO precisam ter programas de pós-graduação. Na Amazônia, nós não tínhamos, nesse período ainda, programas de pós-graduação. Então, iniciamos, né, o contato com colegas interessados em estudar a modernidade na Amazônia, lembrando que os cursos todos são recentes, então os cursos de arquitetura têm um corpo docente pequeno, que dificulta a criação desses núcleos. Então, ao invés de pensarmos no Estado, nós começamos a iniciar esse pensamento sobre a região, e que certamente teria um ou outro em cada universidade que poderíamos, então, nos juntarmos e discutirmos essas questões. E esse foi um dos pontos que a gente começou a trabalhar, né, no NAMA, que é o Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia, que ele inicia com essas discussões, esses seminários, são seminários de arquitetura moderna na Amazônia. Fizemos em Manaus, em 2016, Palmas, no Tocantins, em 2017, em Belém, em 2018, Boa Vista, em 2019, e faríamos em 2020 em Cuiabá, mas que foi, em função da pandemia, decidimos não realizar esses seminários em formato remoto, e estaremos fazendo ele agora, no final de setembro, neste ano. Esses seminários, eles são um ciclo, né, em que nós vamos passar por todas as capitais dos estados da Amazônia Legal, de forma itinerante, né, para que possamos conhecer, nos reconhecermos também, e ampliarmos essa documentação necessária da arquitetura moderna. A necessidade de colocar isso em documentação, nós tivemos, né, esse coletivo, que é o NAMA, que envolve diversos profissionais, professores e pesquisadores. Nós criamos essa revista Amazônia Moderna, que é a primeira revista de arquitetura e urbanismo científica da região norte, e que tem agora, né, o Qualis B2, que nos orgulha muito do trabalho que vem sendo desenvolvido, e que é uma revista de acesso público gratuito, e que estão, né, estas documentações desta modernidade na Amazônia. Fora isso, nós vimos a necessidade de também documentarmos o que está sendo produzido atualmente, porque dentro dessa ideia de que se existem outros severianos na Amazônia, essa exposição ela faz esse recorte de 1987 a 2017, ou seja, 1987 é o último ano que o Severiano Porto recebe uma premiação pelo Instituto de Arquitetos do Brasil com projetos, e 2017 o último ano que nós estabelecemos esse recorte de 30 anos nessas novas arquiteturas, ou seja, ou digamos, depois de Severiano não há arquitetura na Amazônia, e aí fizemos, né, esta exposição, que é uma exposição itinerante regional na Amazônia, que são 30 anos com 30 obras, que já circulou
por Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Palmas, Boa Vista, Porto Alegre, no Congresso Brasileiro de Arquitetos, e São Luís, onde ela está agora. Logo na sequência, surgiu uma oportunidade de fazer uma palestra na Maison do Brasil, e nessa palestra eu tive a oportunidade de apresentar a exposição da Chama, e o diretor da Maison do Brasil convida para que nós pudéssemos levar essa exposição para lá no ano seguinte, em 2019, na ocasião dos 60 anos do edifício do Le Corbusier, né, em Paris. A exposição Chama era uma exposição regional, e aí seria importante fazer uma exposição que mostrássemos pela primeira vez a arquitetura da Amazônia fora, né, na Europa, e não uma exposição sobre florestas da Amazônia, mas uma exposição sobre cidades, sobre arquitetura. E aí nós fazemos essa exposição que relaciona, né, a arquitetura com o fenômeno dos rios voadores. E elencamos uma série de outros arquitetos que são importantes na modernidade amazônica, inclusive importantes arquitetos brasileiros que desenvolvem também projetos na Amazônia. Essa exposição ela foi montada no Auditório Lúcio Costa, na Maison do Brasil, né? E depois nós tivemos, mais recentemente, essa exposição que foi da Bienal de Seul, que já é uma exposição sobre Manaus e sobre uma arquitetura resiliente na Amazônia. Essa exposição tinha a curadoria do arquiteto Dominique Perrault, e era uma exposição sobre cidades, onde nós tivemos esta oportunidade de ser selecionado com uma proposta destas arquiteturas que se envolvem, né, com a floresta, que tem esse sentido de pertencimento. A exposição foi durante a pandemia, então a gente tinha que montar um stand lá, houve uma redução de quase 70% dos recursos da Bienal, e aí nós sugerimos que essa exposição fosse montada numa reserva dentro do MUSA, aqui em Manaus, e que fosse transmitida, né, digitalmente, utilizando esses princípios da conexão da pandemia para Seul, enfim, foi uma experiência muito bacana, né, de levarmos esse acervo para lá. Por último, né, dentro dessa linha, a questão das publicações, então, tivemos a oportunidade de fazer 2 livros que contam um pouco dessa arquitetura mais recente na Amazônia, que também serve como fundamento, né, para a construção deste acervo que nós estamos fazendo. Recebemos, né, essa premiação do IAB, de cultura arquitetônica, em função desse trabalho que desenvolvemos, né, de forma coletiva, um grupo expressivo de colegas que contribuem com essas atividades. Falando tudo isso, evidentemente que voltamos para a questão da obra de Severiano Porto. Eu finalizo a tese em 2020, e nessa exposição em Paris tem um memorial sobre a obra do Severiano Porto, que tivemos a oportunidade de receber a diretora cultural da Cité d'Architecture, que vai até a exposição, que ela não conhecia a obra de Severiano Porto. E ela fica entusiasmada com a obra e me apresenta um prêmio que é chamado Global Awards for Sustainable Architecture. E se seria possível, né, o Severiano participar, eu informo a ela a questão da enfermidade de Severiano Porto, e ela sugere, então, que eu fizesse um dossiê da tese e encaminhasse para que fosse avaliado pelo comitê da Cité, da pertinência ou não do Severiano Porto poder ser agraciado com esse prêmio. E, para nossa surpresa, né, e para nossa alegria como pesquisador, que eu acho que todo pesquisador busca dar evidência à obra pesquisada, então o Severiano Porto recebe essa premiação
em 2021, é o primeiro arquiteto brasileiro que recebe essa premiação, é uma premiação pós-mortem, porque, na realidade, era para ter ocorrido esse prêmio em 2020, com ele ainda em vida, mas, em função da pandemia, foi postergado para 2021, após a sua morte. Neste período, outubro de 2020, a família do Severiano Porto, que eu tive uma ótima relação ao longo da minha pesquisa de doutorado, entra em contato comigo sobre a possibilidade de levarmos, né, o acervo pessoal do Severiano Porto para Manaus. Aqui é importante colocar um ponto que o Severiano Porto, quando ele retorna para Manaus, o interesse dele era deixar todo o acervo dele em Manaus. Felizmente, isso não ocorreu, porque ele não deixa o acervo, porque não havia um curso de arquitetura na universidade pública, e ele fica muito preocupado de qual seria o destino desse acervo. Então, ele leva esse acervo para o Rio de Janeiro, e eu imagino o custo que isso teve para ele, do ponto de vista financeiro, e, posteriormente, doa para a UFRJ. E, graças a essa atitude, foi possível eu realizar o meu doutorado, porque a pesquisa que eu realizo ao longo do meu doutorado, que eu realizei, ela foi, basicamente, junto ao NPD, antes com a professora Elizabeth Campos, a Beth, e especialmente com o Cláudio Muniz, que também tinha feito a dissertação dele de mestrado sobre a organização do acervo do Severiano Porto. E isso foi muito importante, que juntamos esses esforços na construção de coisas boas. E aí a família entra em contato comigo dessa possibilidade de desse acervo pessoal, que eles gostariam que retornasse, pelo menos, isso para Manaus, né? É claro que... E perguntaram se eu tinha interesse de receber isso. Eu falei, olha, o acervo não pode ser meu, e não basta eu ter interesse. Quem tem que ter interesse é a universidade, senão já vai começar mal a coisa, né? Porque a família também se dispôs a pagar. Enfim, tivemos uma conversa com o reitor. O Severiano é professor emérito da Universidade Federal do Amazonas, e a universidade se dispôs, né? Então, foi feita uma missão científica, isso em 2021, em fevereiro de 2021, durante a pandemia, naquele período brabo, né, aqui em Manaus, pós o problema com o oxigênio. E esse acervo estava no apartamento que o Severiano Porto morava, e depois que o Severiano foi internado e sua esposa também foi internada, esse acervo foi levado para essa casa, que é a casa do filho do Severiano Porto, projeto de Severiano Porto em Niterói. Então, foi levado para lá, e era um acervo muito diverso, né, diferente do acervo do escritório que foi encaminhado para o NPD. É um acervo com muita documentação, cartas, fotografias, contratos, alguns projetos, alguns desenhos croquis, mas um acervo, as premiações, né? Ou seja, realmente esses objetos mais pessoais que ele decidiu manter com ele, e entregar, digamos assim, mais essa parte formal do escritório, que é fantástico, acervo, enfim, super bem organizado, mantido, com todos os desenhos desenvolvidos ao longo de quase 4 décadas de escritório, né? Mas a sua biblioteca também, com todas as revistas, com os livros, enfim, as placas com homenagens que ele recebe, que ele recebeu ao longo da sua trajetória, as suas máquinas fotográficas, lentes, as gaitas, né, que Severiano Porto era muito reconhecido, né, pelas gaitas que ele tocava nos eventos do IAB.
esses documentos estavam num salão de festas desta casa, e documentos como esse, né, que é o colar de ouro do IAB, que é uma condecoração que ele recebe em 2004, e que a família não sabia, né? E aí essa relação importante do pesquisador com a família, que eu acho que gera essa confiança para também, muitas vezes, essa tomada de decisão da doação do acervo. É importante colocar que a Casa da Arquitetura procurou a família de Severiano Porto para levar esse acervo também para Portugal. Mas a família tinha essa ideia, essa mensagem de Severiano, que gostaria que isso ficasse em Manaus, e tínhamos essa relação, que era uma relação de confiança, né? Quando Severiano falece, eles entram em contato comigo para informar aqui as autoridades, fazer esse processo para a família. Então, estabelecemos uma relação de confiança e de documentos, que muitas vezes o pesquisador também precisa ter essa noção do que interessa, vamos dizer assim, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, e do que é fofoca de revista Caras, que não interessa, né? Então, isso sempre foi uma relação muito clara que eu tive com eles, do intuito de mostrar o profissional Severiano Porto. Esse colar, evidentemente, a família não sabia, isso estava numa das caixas, né? Esse colar eu deixei com a família por até questões de segurança, de manter isso sob nossa guarda na universidade. Esse acervo ele foi organizado, agora não me recordo o número, mas praticamente foram 70 caixas dessas, tipo do correio, que nós encaminhamos para Manaus, mais umas caixas maiores, né, que foram organizadas também. O custo do transporte do correio é importante que a gente coloque, isso foi na faixa de uns R$10 mil, que a universidade pagou, né? E foi um processo um pouco complicado, porque não podia levar esses documentos no período da pandemia para a universidade, porque ela estava fechada. Então, no primeiro momento, isso veio para a minha casa, e num segundo momento, quando foi possível, nós levamos isso à universidade. E hoje, esses documentos estão sendo catalogados, estão sendo organizados, e aí eu gosto de colocar isso de uma forma muito clara. Eu sou arquiteto, né? Então, evidentemente que o meu conhecimento de acervo é um conhecimento muito limitado. Conhecimento de acervo que eu tenho, talvez, das experiências que eu tive, mas principalmente do meu doutorado, que é muito insignificante, né? Então, a primeira pessoa que eu conversei foi com o arquivista Cláudio Muniz, do NPD, principalmente pela experiência própria que eu tive. Então, coloquei para ele que estávamos recebendo esse acervo e que a minha ideia era que esse acervo fosse integrado ao do NPD, porque não faria o menor sentido um acervo do Severiano Porto, parte dele estar em Manaus, parte dele estar no Rio de Janeiro, porque eu imagino eu no meu doutorado tendo que ir de um lado para o outro, seria impossível enquanto custo, né? Então, a primeira pessoa que eu falei foi com o Cláudio, da possibilidade de pensarmos desde o início nessa estruturação, que seguisse essa estruturação do NPD, para que posteriormente isso pudesse ser unificado. E aí tivemos uma participação muito importante do professor Leandro Aguiar. O professor Leandro Aguiar é do curso de Arquivologia, aqui da Universidade Federal do Amazonas, ele coordena o laboratório Arquivo, e o Leandro Aguiar tinha feito todo o processo de organização do fundo do poeta Tiago de Mello para a universidade. Então, já tinha essa experiência de organização de acervos, e nós nos unimos, né, em torno deste acervo para realizarmos esse trabalho. Aqui algumas imagens ainda desse fundo, aqui ainda o acervo somente retirado das caixas e colocado no espaço do NAMA, para
iniciar, aí sim, esse trabalho de organização do acervo, que nós reunimos alunos da arquitetura e alunos da arquivologia, e aqui estamos nesse processo, né, de conservação, recuperação das fotografias. Nós não temos ainda uma dimensão, mas acreditamos que no nosso acervo tenha mais de 20 mil fotografias, e fotografias extremamente importantes, históricas, do Severiano Porto, que mostram a construção da cidade, fotos do processo construtivo das suas obras, e obras icônicas, e fotos de outra natureza também, que fazem com que o acervo tenha uma característica também pessoal. Nesse sentido, foi organizado um código de identificação, utilizando princípios técnicos, né, estabelecidos pelo setor da arquivologia, onde mostra aqui essa relação, né, mais macro até micro, e a maneira como esse fundo está sendo, desse arranjo, né, que praticamente são 4 sessões, onde cada sessão, nas séries, nós temos itens indeterminados, porque é um processo onde, particularmente, vai acontecer a pesquisa de muitas fotografias, muitos desenhos, muitos documentos, muitos elementos tridimensionais que, muitas vezes, eu, como pesquisador, não consigo identificar, mas que nós estamos colocando nessa série de indeterminados, para que possivelmente outros pesquisadores no futuro possam visualizar isso. E, enfim, né, esse arranjo, ele é um arranjo orgânico, ele não é algo que é fechado, tem essa possibilidade de modificações para o futuro, né? Então, dessa questão do profissional arquiteto, mas também o profissional professor, né? E o Severiano foi professor tanto na UFAM como na UFRJ, ou seja, documentos dele enquanto professor, material da disciplina, enfim, né? Provas, coisas assim que nós encontramos. Até questões mais do âmbito pessoal, como confraternizações, eventos acadêmicos que ele participa, as condecorações e premiações, correspondências. E nesse papel é muito interessante, porque muitas vezes encontramos correspondências com importantes arquitetos latino-americanos ou europeus, também fotografias, por exemplo, de eventos que ele participa, com pesquisadores, né? Enfim, é um material muito rico que temos encontrado. E, por fim, essa última sessão, elementos, né, indeterminados, de novo, né, a questão da biblioteca do Severiano Porto, os instrumentos musicais, equipamentos fotográficos e postais, né, que ele trazia das viagens ou recebia dos seus contatos. O dossiê, aqui nessa parte de dossiê, que daí vem registros fotográficos, projetos arquitetônicos, projetos complementares, no caso do profissional, do professor, né, documentos administrativos, registros fotográficos, correspondências, do pessoal da mesma forma, e assim também nessas coleções. Esse trabalho que o Severiano, aqui eu já vou finalizando agora a apresentação, nós recebemos um outro acervo, que foi o acervo do arquiteto José Henriques Bento, é um arquiteto formado na USP, e que teve um papel fundamental a partir dos anos 80, nas obras públicas em Manaus. Ele foi, durante algumas gestões, o diretor de planejamento urbano e sempre esteve à frente dos trabalhos na prefeitura de Manaus, né? E o José Henriques trabalhou com o Oscar Niemeyer na Argélia, né? Então, ele teve a oportunidade de trabalhar com o Oscar Niemeyer, né? Nós tivemos uma ação em conjunto com o Instituto de Arquitetos do Brasil e também com a prefeitura de Manaus, e a família do José Henrique, sabendo esse trabalho que estava sendo feito de Severiano Porto, então doa, né, o acervo pessoal dele,
com os projetos realizados no âmbito privado para o NAMA, né? Esse acervo estava, né, numa condição bastante deteriorada do ponto de vista de uma garagem, né, abandonada por anos, e nós iniciamos, então, as atividades de catalogação, inicialmente, desse acervo, porque as pranchas estavam todas misturadas, então começamos a organizar isso e catalogar, né, o acervo deste arquiteto, e aqui eu mostro mais ou menos uma planilha, né, de como que organizamos, com identificação do projeto, especificação, endereço, data, quem foi o cliente, prancha, né, enfim, uma série de informações, e conseguimos catalogar 59 projetos do José Henriques para realizados no seu escritório. Esse trabalho chama a atenção da Prefeitura de Manaus, que também tinha um grande problema, e aqui eu acho que praticamente todas as cidades médias podem ter esse mesmo problema, que é como guardam os acervos destes projetos da cidade, que muitas vezes de uma maneira muito inadequada. E a Prefeitura de Manaus teve essa preocupação de que isso estava jogado num depósito de uma forma totalmente inadequada, e com esse acervo do José Henriques, o acervo pessoal, inicialmente eles pensam em doar as obras do José Henriques para o NAMA, realizadas na Prefeitura. E aí a conversa que nós temos com eles evolui, e aí eu falo para eles, mas por que vocês não entregam todo o acervo, então, da Prefeitura? Porque se vocês não têm condições de trabalhar com isso, nós podemos, né? E aí isso foi feito, então foi doado o acervo dos projetos realizados pela Prefeitura, do início dos anos 80 até o período da digitalização, e nós estamos fazendo esse processo de catalogação, né? É um acervo bem maior, e que projetos paisagísticos, urbanísticos, arquitetônicos, ou seja, de uma natureza bem variada, né? E que mantemos esta estrutura de organização. Aqui, até o momento, eram 145 projetos. Na realidade, já passamos agora de 160 projetos. Fizemos uma segunda turma de catalogação com os alunos de arquitetura, que, como o Hugo falou, né, dessa importância deles começarem a ter o contato novamente com livros e revistas, né, mas também ter o contato com mapas, plantas, que muitas vezes os alunos não sabem nem abrir, né, também. Então, esse trabalho foi realizado, né, com esse acervo da Prefeitura. É um trabalho que nós estamos em continuidade sendo desenvolvido, agora já estamos na terceira turma, né? E aqui nós recebemos, em fevereiro, a visita da executiva do CAL, né, num seminário que teve em Manaus, sobre o projeto Amazônia, que é um projeto interessante que está sendo desenvolvido pelo CAL, e que nós tivemos a oportunidade de recebê-los no NAMA para apresentarmos, né, o trabalho que está em desenvolvimento dos acervos. Aqui na mesa nós conseguimos ver, são os desenhos originais, né, um dos que nós temos, da residência do Severiano Porto, assinado por ele, né, com um material muito rico do ponto de vista documental, e isso, enfim, abriu um pouco as possibilidades para o futuro de parcerias, né, e, quem sabe, convênios, para que o CAL possa nos apoiar em futuros projetos, pensando nesta condição que hoje estamos trabalhando, de também reunirmos acervos de arquitetura, urbanismo e paisagismo de Manaus. Entendemos que cada cidade
dos pesquisadores do NAMA precisam ter os seus acervos, né? Entendemos que não há necessidade de centralizar isso num ponto só, é necessário que isso esteja disponível em vários outros lugares. Mas a digitalização é um processo fundamental. E, para finalizar, eu acho que essa questão da digitalização, eu gostaria de colocar uma condição que estamos fazendo, que pode ser um caminho, né, uma possibilidade, que para nós isso está acontecendo, de conseguirmos sensibilizar de que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, utilize multas para os processos de digitalização desses acervos. Então, isso já está, nós já conversamos com o presidente do IMPLUR, né, que é o Instituto de Planejamento Urbano aqui de Manaus, e ele adorou essa ideia, porque, de uma certa forma, a gente está com o acervo da prefeitura, né? Então, isso se tornou uma moeda importante para que nós conseguíssemos também a digitalização dos outros acervos nesse pacote. E aí, esse é um processo que nós estamos fazendo. Acreditamos que nós não temos que ter scanner, vemos as dificuldades que o NPD tem com esses equipamentos para instituições públicas, nós somos acervos universitários, custo da manutenção sempre é muito complicado, e acreditamos que o caminho é buscar essas parcerias que possam nos auxiliar e nos ajudar com recursos para o processo de catalogação, documentação, conservação e, principalmente, difusão desse patrimônio moderno. Bom, eram essas as minhas contribuições, é um trabalho ainda muito novo, muito incipiente, mas que eu acredito que potencialize, né, ideias e discussões nesse seminário. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marco Cereto. Eu, então, apresento agora a Adriana Freire de Oliveira, que é a nossa segunda palestrante, e vai falar sobre o acervo de Armando Holanda. A Adriana Freire de Oliveira é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em Projetos Arquitetônicos pela Universidade Politécnica da Catalunha. Atualmente é doutoranda na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, e pesquisadora no Laboratório da Imagem de Arquitetura e Urbanismo do LIAU, UFPE. Foi professora substituta no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE em 2 ocasiões, de 2014 a 2015 e de 2018 a 2019, onde atuou na área de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Atuou como arquiteta colaboradora em escritórios de arquitetura em Nancy, Barcelona e Lyon, e desde 2006 colabora com o Docomum Brasil. Desde 2020, o ICOMOS Doc, na categoria profissional emergente, onde participa na elaboração de dossiês temáticos e colabora com a publicação de artigos. Seus temas de pesquisa estão voltados para a história do movimento moderno, a arquitetura moderna no Recife e a preservação do patrimônio arquitetônico moderno. Eu passo, então, a palavra à Adriana Freire, agradecendo a participação desde já. Obrigada, Sheila, pela apresentação e bom dia a todos. Caqui, ela me fez esse convite, né, para fazer essa apresentação aqui no primeiro CEDOC, em relação a um trabalho que eu realizei sobre a obra do arquiteto Armando de Holanda, tá? Eu realizei esse trabalho há alguns anos atrás. Então, eu vou explicar um pouco o que foi essa experiência do inventário Armando de Holanda e atualizar as informações, né, porque alguns anos já se passaram. Então, antes, né, da gente dar início a essa apresentação, eu gostaria de introduzir um pouco, né, quem foi o arquiteto Armando de Holanda. Para a gente se situar, né, historicamente, entender com que tipo de documentos nós trabalhamos
eu acho que é necessário a gente entender um pouco o arquiteto Armando de Holanda. Então, Armando de Holanda, ele nasce em 1940, na cidade de Canhotinho, interior do estado de Pernambuco. Em 1959, ele ingressa na recém-criada Faculdade de Arquitetura de Pernambuco. Em 64, após formado, vai para Brasília e inicia um curso de pós-graduação na UNB, mas devido aos desdobramentos políticos, esse curso é interrompido e Armando não conclui. Em 1967, ele conclui o curso de especialização em protótipos, desenvolvido no Bouwcentrum, na Holanda. Em 69, ele recebe uma premiação do IABPE pelo Monumento Rodoviário de Petrolina. Entre 73 e 78, Armando coordena o projeto do Parque dos Guararapes, situado em Jabotão dos Guararapes, município vizinho ao Recife. É um projeto mais conhecido do arquiteto. Em 1974, ele torna-se professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPE. Em 1976, ele publica o Roteiro para Construir no Nordeste. Essa é a imagem da capa, e o arquiteto é conhecido principalmente por essa publicação, principalmente no Nordeste do país. Em 1978, ele torna-se coordenador-geral do Programa Ecológico e Cultural de Suape, que é o atual Complexo Industrial Portuário de Pernambuco. Esse programa, ele deveria ter sido um programa de atuação permanente, né, até os dias atuais, mas não foi o caso, e o arquiteto, ele falece em 1979, certo? Então, toda a produção do arquiteto Armando de Holanda, ela se concentra em 16 anos de atuação, né, e esses documentos, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, eles datam da década de 60 e 70. Então, esse projeto do inventário, é importante a gente pontuar também de que forma, né, esse projeto ele se tornou possível. O primeiro passo foi a doação do acervo do escritório para a Universidade Federal de Pernambuco. Isso aconteceu em 1999. O segundo passo, eu só consegui fazer final de 2012, início de 2013, na época em que nós estávamos pensando na possibilidade de montar um projeto, tá? No caso, era pelo governo do estado de Pernambuco, né, devido à atuação do arquiteto, e foi a partir daí que nós começamos a fazer um primeiro levantamento quantitativo e identificação dos projetos, porque no momento dessa doação, que aconteceu em 1999, a gente não tinha uma listagem desses documentos, então a gente não sabia nem como propor um projeto para o governo do estado de Pernambuco, né? A gente teria que, pelo menos, se situar nesse sentido, quantos projetos, né, em que estado esse material está, né, a importância do arquiteto para o governo, né, do estado de Pernambuco, a gente teria que defender esse projeto. Então, foi necessário fazer esse primeiro levantamento, para então a gente elaborar, né, o projeto que foi para o Funcultura 2013, e nós entregamos esse projeto em março de 2013, ele só teve início em abril de 2014, e foi um projeto que durou um ano. Eu desenvolvi esse projeto em colaboração com a professora Guilana Slavski, que é do Laboratório da Imagem de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, e eu vou explicar para vocês como se deu todo esse processo. Né? Então, esse foi o primeiro contato
que eu tive, né, com o material, ele estava nessas condições, né, ficava numa sala no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, para a elaboração daquela primeira listagem que eu vou mostrar aqui para vocês, né, o Cereto, ele também apresentou, né, essas listagens, né, que são extremamente necessárias nesse momento, e que, como eu expliquei, essa foi a primeira listagem, né, então aí eu identificava apenas os projetos, então conseguimos identificar 98, totalizar 98 projetos, e cerca de 1.490 documentos originais, né, que estavam nos tubos, tá? Essa é uma listagem dos tubos. Não podíamos abrir completamente alguns desses documentos, porque o papel estava num estado de deteriorização, que se a gente fosse manipular isso demais, poderia danificar alguns desses documentos, então a gente não conseguia ter uma leitura total, né, do que estava ali em nossas mãos, mas era necessário fazer esse levantamento quantitativo. Também nesse acervo existiam caixas de papelão, onde se encontravam algumas cópias heliográficas, mas a gente não poderia fazer descartes de nenhum desses documentos, porque primeiro que eu não sabia nem se essas cópias, o que era mais importante, o documento original em papel vegetal, que estava nos tubos, ou cópias heliográficas. Se eu não sei se eu iria encontrar cópias heliográficas de algo que a gente não tinha nos originais. Então, fizemos também uma listagem do que existia nessas caixas, e totalizamos aí 1.314 documentos. Existiam também memoriais descritivos, né, dos projetos, que são documentos importantíssimos, contratos, né, com os clientes, enfim, uma documentação que a gente era necessário também fazer essa listagem. E aí, então, conseguimos, né, escrever o projeto, né, que se intitulou Inventário do Acervo de Projetos do arquiteto Armando de Holanda Cavalcante. Nos baseamos em pesquisas anteriores sobre a obra do arquiteto Armando de Holanda. Existia um trabalho de graduação realizado por Daniele Abreu e Lima, por uma Arquitetura nos Trópicos. Foi um trabalho realizado em 96, sob a direção do professor Geraldo Gomes, tá? Foi, inclusive, um trabalho premiado, recebeu uma ópera-prima, e também um artigo publicado pelo próprio Geraldo Gomes na revista AU, na seção Documento, que também nos guiou, né? Daniele, ela fez no trabalho dela, né, um levantamento de 27 projetos, né? Então, foi um trabalho importante, mas diante, né, de todo esse material que eu estava aí, né, já totalizando 98 projetos, a gente partiu com essa ideia de que esses trabalhos também mereciam, nesse momento, né, 2013, uma revisão. Então, colocamos como objetivo geral desse projeto a elaboração de um site, e os objetivos específicos foram as fases, né, desse projeto, que durou 1 ano, a higienização e conservação dos documentos, a digitalização, a catalogação e o seu acondicionamento. Tá? Aqui na minha apresentação, eu vou mostrar essas fases e dar a entender que são fases que vão acontecendo uma após a outra, mas muitas vezes essas fases, elas vão se sobrepondo. Eu estou alertando em relação a isso, porque ontem eu escutei a Adriana Filgueiras, né, falando que ela está
com essa vontade de digitalizar os projetos do pai dela, e eu, assim, eu ia sugerir ontem, mas como eu já tinha essa apresentação para fazer hoje, né, de que muitas vezes é importante a gente parar um pouco. Eu sei que é tão urgente, né, a gente fazer essa digitalização antes que se perca tudo, como ela colocou, mas é muito importante a gente parar para ver o estado de conservação, né, desses documentos, para que isso não seja danificado nesse momento da digitalização. Tá? Então, nos baseamos em experiências também anteriores de conservação, a experiência do IFA, que é o Instituto Francês de Arquitetura, que foi fundado em 1981 e que reúne fundos de arquitetos franceses do século XX e constitui, né, uma base de pesquisa para arquitetos, historiadores e pesquisadores. Atualmente, ele conserva mais de 400 fundos de arquivos, mas eles também iniciaram, né, com algum arquiteto, como é o nosso caso, e eles têm um site que se chama Archwebtour, né, que coloca à disposição uma parte desses documentos desde 2007. Então, essa foi uma experiência que nos chamou a atenção e que nos motivou para a elaboração de um site. A outra já foi comentada aqui, né, na palestra de abertura pela Mônica Junqueira, é o Centro de Documentação da FAUSP. Eu só puxei algumas questões aqui que nos interessam, porque trata-se, né, de um acervo universitário que foi composto inicialmente por projetos e documentação de arquitetura produzidos por escritórios privados de docentes, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, como é o nosso caso, né, com Armando de Holanda, e a escola é a entidade procurada, ela analisa e recebe esse material. Então, algumas imagens aqui que mostram o exemplo do IFA, com mapatecas, com as caixas de papelão, então, um pouco o tipo de documentação que nós estávamos diante, né? As pessoas fazendo a consulta a esse material. Percebemos também que eles têm maquetes, né, de alguns desses projetos, não era o nosso caso, ainda não recebemos nenhuma maquete, pelo menos até agora, e não fazia parte desse acervo que se encontrava lá no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE. Mas também seria interessante, é um objeto de estudo, ou quem sabe imaginar, criar essas maquetes, né, junto com o Departamento de Arquitetura, os alunos. Aqui uma imagem mostrando o exemplo da FAO, né, e qual era a necessidade, então? Esse laboratório, ele precisaria ser equipado, né, com os materiais que fossem necessários para desenvolver esse tipo de projeto. Então, tínhamos que colocar na lista, né, dos materiais que iriam ser necessários, acetona, álcool, máscara, um tipo de fita adesiva que era apropriada para a conservação desses documentos, trinchas, espátula, bisturi, luvas. Foi toda uma organização, as salas, né, onde iríamos trabalhar para poder a gente dar início ao projeto. Então, aí uma aluna, né, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, trabalhando já com a listagem que eu tinha feito, né, previamente. Aqui as técnicas de conservação, essas técnicas de conservação nós tivemos que ir na Fundagem, elas foram indicadas pela parte técnica que trabalha, né, com toda essa questão de acervos, né, então utilizando aí a trincha, o algodão com água
deionizada, ou seja, tinha que fazer uma hidratação de alguns desses documentos, né, antes da gente fazer o scanner, como eu expliquei, porque alguns documentos nem abriam de tanto tempo que eles ficaram ali nesses tubos. A utilização da acetona para remoção dessas sujidades, o bisturi para remoção de excrementos, alguns documentos, eles vinham também com fitas, né, que não eram apropriadas para a conservação, então, tinha que fazer a remoção, né, com a acetona, e para depois a gente fazer a aplicação da fita Filmoplast P, que era apropriada para a conservação. E alguns documentos que o próprio arquiteto, no escritório, ele fazia recortes e utilizava fita durex, e não se trata aí do projeto final, mas são estudos, né, que antecedem algum projeto, e que nós também tivemos que fazer esse restauro, né, ou algumas plantas que estavam realmente, como eu falei, quando a gente abria, elas se partiam, e a gente não podia colocar isso no scanner antes de passar por essa fase, tá? Por isso que a primeira fase foi essa de higienização. Tá? Depois, a identificação, que era importante também a gente não se perder, né, nesse trabalho, ao mesmo tempo em que eles já estavam, essas pranchas todas abertas, então, a identificação através de etiquetas apropriadas para que a gente soubesse já com o trabalho de catalogação em paralelo que estava sendo feito, olha aí, a sobreposição dessas fases, né? Isso acontecia ao mesmo tempo. Para então a gente chegar, né, na fase de digitalização. Aí já estamos em outra sala, né, que era uma sala mais apropriada para isso, com scanner a zero. E a catalogação, nós contamos com a colaboração do laboratório Liber, que aí é de outro departamento, né, então nós envolvemos dois departamentos da Universidade Federal de Pernambuco, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, o Departamento de Ciência da Informação, para ficar com essa parte da catalogação, né, as técnicas da Fundage, e muitos alunos de arquitetura que se envolveram com o projeto. Então, o Clio é um sistema de gerenciamento de acervos digitais, ele é apropriado para esse tipo de gerenciamento, né, de documentos, de texto, imagem, vídeo e áudio. Aqui está o endereço, que hoje, né, ele ainda está indisponível, porque eles estão passando por um processo de atualização, mas esse é o endereço onde se encontra a catalogação desse material que nós trabalhamos. Para fazer essa catalogação, nós tivemos que criar grandes eixos, né, aqui eu puxei alguns exemplos: eixo residencial, eixo industrial, eixo comercial, porque a gente foi percebendo, à medida em que a gente ia tendo contato, né, com esses documentos, que o arquiteto, ele tinha uma grande quantidade de projetos, né, residenciais. Industrial é um grande eixo, é um grande mote, né, que ainda está aí, que merece ser estudado. Obras públicas, monumentos, né, o arquiteto, ele também realizou outros monumentos, além desse que eu citei no início da apresentação, que foi premiado, né, em Petrolina. Projetos religiosos, trabalho de design, encontramos também textos e memoriais descritivos. Então, a partir daí, nós fomos criando e definindo esses eixos em parceria com o Laboratório Liber, né? Então, como a gente não entra hoje, né, no sistema, eu fiz algumas capturas aqui de tela, né, para vocês visualizarem um pouco, né, como é que funciona, e vocês veem, né, aqui, por exemplo, o eixo residencial, né,
o eixo industrial, e aí você clica e tem, né, pelo nome do projeto e a quantidade de documentos. Não sei se hoje todos os documentos já foram, né, já fizeram esse upload de todas essas informações, é um pouco como o caso lá da FAUSP, né, eles vão também atualizando, eles têm outros projetos, né, o Laboratório Liber, esse aqui foi um objeto específico que eles realizaram, e o acondicionamento, né, que se deu em mapotecas, essa mapoteca, inclusive, foi uma doação da família do arquiteto Armando de Holanda, e outra parte, né, que não cabia nessa mapoteca, nós tivemos que acondicionar em tubos de PVC. E aqui algumas imagens também que mostra o site, né, que foi criado. Esse é o endereço, o site está funcionando, tá? Vocês podem entrar e visualizar, essa é a primeira página, onde a gente apresenta um pouco o que foi o projeto. Criamos também uma linha do tempo, explicando o arquiteto Armando de Holanda, algumas publicações que o arquiteto, ele realiza, que foram publicadas, né, em revistas especializadas de arquitetura, então, tem uma documentação que está disponível, e toda a equipe, né, que se envolveu, que trabalhou nesse projeto, foi um esforço coletivo, algumas alunas de arquitetura, que hoje já são arquitetas formadas, né, com o projeto 2014, as duas técnicas em conservação da fundagem e a bibliotecária. Não posso esquecer, também contamos com a elaboração do site Gisela Abad, que é uma design, é um escritório aqui do Recife, e que elaborou toda a parte gráfica do site. E aí, alguns achados, alguns exemplos, né, de pranchas, né, que encontramos, e algumas que eu fui fotografando no momento, né, do processo, outras já digitalizadas, mas que me chamavam muita atenção, esse croquis, né, do arquiteto, com essas formas, um estudo geométrico. Essa prancha, vocês veem que não tem nada escrito, né, a gente não sabe em que sentido ele está desenvolvendo isso aí, esse estudo com essas formas, né. Mais adiante, encontrávamos em outro tubo, 3 meses depois, uma outra imagem aí já com cores, e aí uma semelhança, né, entre o desenho, esse a lápis, e esse daqui já utilizando as cores, e é importante colocar que muitas vezes a gente recorre, né, às nossas próprias memórias. Então, você veja que não tinha nenhuma identificação do que era isso, mas eu lembrei que eu conhecia uns objetos, né, que eram do arquiteto Armando de Holanda, e lembrei desse objeto aí, que era um mobile, tá? E aí tudo indica, não é, que seja em relação a esse objeto aí que ele estava pensando. O pesquisador, muitas vezes, ele recorre às suas próprias memórias, né. Aqui um exemplo da indústria Artol, tá, esses projetos industriais, eles estão aí situados na década de 70, principalmente, então são edifícios brutalistas, como eu falei, é um mote que ainda precisa ser estudado, né. A gente observa também a riqueza, né, gráfica dessas pranchas, a utilização do molho, dos personagens. Essa é outra prancha que eu achei belíssima, que é do Parque dos Guararapes, onde o arquiteto, ele utiliza uma técnica que se chama letra 7, que é a utilização de fitas adesivas para fazer essa representação do hatch, né, dessas achuras em relação ao relevo, em relação à vegetação.
a gente sabe que é um monte dos guararapes, né? Então, a forma como isso é representado em papel vegetal, essa daí não estava nem escaneada, foi uma fotografia que eu fiz no momento, quando a gente abriu esse documento. E aqui um exemplo de uma prancha de estudo, né, do arquiteto pensando nessas cascas. Quem conhece o projeto visualiza isso bem, né, porque ele parte desse princípio, né, de construir com pouco, né, criando sistemas, né. Então, ele próprio chama essas famílias de cascas, e como esses módulos, eles vão se associando entre eles e criando sombras. Então, o Parque dos Guararapes, ele é uma aplicação direta, né, do roteiro para construir no Nordeste, e essa prancha, ela sintetiza esses estudos que o arquiteto fez. Aqui, 2 edifícios que não foram construídos, o Museu da Restauração e o Pavilhão de Botânica. Então, esses projetos não construídos do arquiteto Armando de Holanda também é outro mote que precisaria ser estudado, né? Aqui mostrando as cascas que foram construídas, esse é o conjunto das lanchonetes, que ficam muito próximos à igreja, né, que inclusive estão os que foram construídos, né, os poucos edifícios que foram construídos estão em péssimo estado de conservação, é bom a gente frisar isso, né, aí vocês estão vendo azulejos do Atos Bucão, né, queimados, e a estrutura de concreto nesse estado. Esse é outro desenho belíssimo do arquiteto, que ele participa de um concurso de passeios públicos. Estamos aí às margens do rio Capibaribe, quem é de Recife identifica rapidamente essa imagem. Estamos na Rua da Aurora. Ele não vence esse concurso, mas ele estava aí participando de um concurso que aconteceu em 1969, que envolveu vários arquitetos, e ele cria esses motivos como se fossem ondas. E, para finalizar com essas passagens de alguns documentos, eu apresentei, inclusive, esse projeto no final da minha apresentação, que eu fiz em 2015, nós fizemos uma apresentação no Museu da Cidade do Recife, né, uma prestação de contas do que tinha sido todo esse projeto do Inventário Armando de Holanda, e eu finalizei com essa imagem, no detalhe, falando que esse projeto, ele merecia desdobramentos, né, que a gente poderia pensar em outros frutos, uma continuidade desse projeto. Né. Então, alguns frutos eu puxei aqui, foram as publicações que nós realizamos. A primeira publicação, ela foi para o 10º Seminário do Docomomo Brasil, Conexões Brutalistas, que foi realizado em 2013, na época nós ainda estávamos montando o projeto, né, e aí a experiência de 3 arquitetos, Armando de Holanda, Geraldo Santana e Glauco Campelo, e as viagens e as conexões, a ida para Brasília, Rio de Janeiro. Então, o mote do artigo era esse. Depois, nós participamos do 5º Seminário do Docomomo Norte e Nordeste, que foi realizado em Fortaleza. Aí já foi durante, né, a realização desse projeto do Inventário Armando de Holanda. Depois, nós realizamos um vídeo documentário, porque à medida em que nós íamos avançando na pesquisa, existia necessidade de realizar entrevistas com arquitetos que foram contemporâneos a Armando. Então, essas entrevistas nós realizávamos e, ao mesmo tempo, filmávamos. Então, no final, realizamos um vídeo documentário, que, inclusive, nunca conseguimos passar, né? Eu tentei uma vez pelo IABPE, não foi possível, né? Posteriormente, ao final do projeto, nós fizemos a gravação de um DVD, então, para poder ter o registro tanto do site quanto desse vídeo documentário, para que essas informações não se percam. Nós conseguimos registrar
na elaboração desse DVD, que foi editado pela editora universitária da UFPE em 2015, na conclusão do projeto. Posteriormente, em 2016, então, o projeto já tinha finalizado, mas nós continuávamos aí escrevendo, então, escrevemos entre o concreto e o abstrato as obras de Armando de Holanda com o Atos Bucão. Essa foi para o caderno de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Mackenzie, uma revista online, e publicamos também no Docomum Brasil 2016. Mas nem tudo são flores. Eu acho interessante a gente dizer também que alguns dos artigos não foram publicados, né? Eu tinha encaminhado, inclusive, 2 artigos para o Docomum Brasil, que estava acontecendo em Recife, em 2016, mas um deles não foi aceito. E, posteriormente, em 2018, enviamos para um congresso que aconteceu no Arquivo Nacional em Washington, enviamos o paper, esse resumo expandido, ele foi aceito. A única condição era que precisava estar em Washington, apresentar para que esse artigo fosse publicado, e aí não foi possível, então é um artigo pronto, não publicado. E um outro artigo que foi para a revista CPC, publicação do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, em 2019, né, é um artigo bastante extenso e que nós também não conseguimos publicar. Então, são artigos prontos, aí eu deixo, coloco aqui, porque de repente surge aí uma possibilidade. Em relação aos prêmios, nós tentamos a edição do prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade, com a ação Inventário do Acervo de Projetos do arquiteto Armando de Holanda Cavalcante, que é organizado pelo IFAM, em 2015. Nessa ocasião, nós fomos selecionados pelo IFAM-PE, então passamos pela seleção estadual, mas não vencemos em Brasília, né? Então, não ganhamos esse prêmio. E somente em 2022, nós recebemos a medalha Armando de Holanda Cavalcante pelas contribuições através desse projeto do inventário. Eu vou explicar o porquê também, né, dessa medalha. Eu sigo atualmente trabalhando com um projeto que eu estou intitulando Projeto Armando Holanda, Produzindo e Transmitindo Conhecimento, desde 2022. Eu estou à frente da Hausen Produções, tá? Porque durante a pandemia, não é? Então, eu tinha muitas imagens, né, até do processo do inventário, e com todo esse material em mãos, entrevistas, eu comecei a mexer, estou entrando um pouco para essa parte do audiovisual. E participei com uma aluna que eu convidei, Ana Lins, ela tinha participado na época, em 2014, do projeto do inventário. Nós participamos do concurso da Andifes, terceiro concurso audiovisual, mas não vencemos, e participamos de um projeto também, que foi a nível estadual, mas também não vencemos. Mas existem esses vídeos já prontos. Outro fruto, né, desse projeto do inventário é o Instituto Armando Holanda, que foi criado oficialmente em 2021. O Instituto ele foi fundado pela família do arquiteto Armando de Holanda Cavalcante, e a atual diretora é Isabel de Holanda Marques. Aqui vocês têm o cartão do Instituto, existe um site também que eles estão organizando, e o endereço de e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Aqui algumas fotografias, é importante a gente dizer que essas fotografias, né, são também informações importantes para quem trabalha com pesquisa, e isso atualmente está sob a responsabilidade, né, do Instituto Armando de Holanda. Eles estão cuidando e tratando dessas fotografias, que são documentos importantes, né? Muitas vezes aí caímos em fotografias de viagens, né, do arquiteto, do período em que ele passou na Holanda,
Então, são documentos que são tão importantes quanto. E a última mudança que aconteceu foi que todo esse acervo, né, com o qual eu trabalhei no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, ele foi transferido final de 2019, um pouquinho antes da pandemia, para o Memorial Denis Bernardes, que funciona no primeiro andar, no edifício da Biblioteca Central da UFPE. Esse memorial ele foi criado em 2013, tá? E ele é destinado à preservação, conservação e disseminação da informação científica de natureza histórica produzida na instituição, né, e de acervos importantes para a cultura do Estado. Aqui vocês têm o contato mdb@ufpe.br, caso vocês queiram entrar em contato e agendar uma visita a essa documentação. Pronto, eu finalizei. Muito obrigada. Só para concluir, eu não sei se todo esse trabalho que nós fizemos, né, foi em vão. Eu não tenho mais contato, né, com esse material, porque eu não tenho mais vínculo com a Universidade Federal de Pernambuco, e a gente precisa esperar aí os próximos capítulos dessa história. É isso. Muito bem, obrigada também, Adriana Freire. Eu abro, então, agora a discussão, inscrições para falas sobre as contribuições. Abrindo a fila, a professora Aguilar levantou a mão, pois não? Passa a palavra, professora Aguilar. Gente, minha fala é o seguinte: primeiro de tudo, agradecer a organização do Documão Brasil, na figura de Alicia e Caqui, né, pelo convite. Infelizmente, por motivos pessoais, eu não pude também apresentar com a Adriana, tá certo? Mas eu quero agradecer muito a Adriana por ter apresentado tudo tão bem, tá certo? E ter representado a gente. Esse projeto foi feito lá no departamento, na ocasião, eu que fui a produtora cultural, junto ao Funcultura, ele foi realizado graças a projetos de pesquisa que eu tinha feito anteriormente para montar o LIAL, por exemplo, scanner e alguns equipamentos, computadores e tudo. Eu montei esse laboratório, que a intenção desse laboratório era que fosse de documentação de arquitetura. A gente tem o scanner ainda, a ideia é que outros projetos viessem, mas eu realmente não tive fôlego para ir atrás de verbas, porque essas verbas demandam muito trabalho e são altas verbas, né? Então, Funcultura, a Adriana até fez um outro projeto de Marcos Domingues, né? Com Funcultura, usando essa estrutura, mas, assim, ficou muito complicado para a gente, pela própria dinâmica da faculdade. E eu quero também agradecer a Hugo, que está aí presente, que a experiência do IFA e aquelas fotos todas, e também os contatos com a USP, foram todos feitos graças ao grant que eu ganhei do Docomomo de residência em 2008, que eu tive essa intenção quando eu fui para Paris, de ver os acervos do IFA, né? Então, assim, a Adriana também tinha ido lá, então a gente tinha essas experiências comuns. E eu também fui aluna da USP, então eu conhecia bastante o núcleo de documentação, né, da biblioteca, e só deixar registrado assim que a gente teve a contribuição também em memória agora, né, de Montenegro, que infelizmente não está mais aqui entre nós. Ele foi a primeira pessoa que organizou o acervo ainda na casa da mãe de Armando, tá certo? E a gente recebeu esses documentos graças ao professor Geraldo Gomes da Silva, né, também em memória, que guardou esse documento durante 20 anos, esses documentos durante 20 anos na sala dele, e depois também graças ao professor Gilson Gonçalves Miranda, tá, que também guardou ele na UFPE. Então, assim, quando a Adriana veio
junto com a irmã de Armando, para o departamento, fazer essa demanda, tá certo? Para a gente saber onde é que estavam os acervos, a chefe do departamento, né, a coordenadora do curso, como sabiam que eu tinha essa experiência prévia e como eu estava com um laboratório montado, fazendo isso, me chamaram para me associar à Adriana e para a gente tomar alguma atitude. Então, na realidade, esses esforços, a gente se juntou logo. Eu tinha um projeto antes da FACEP, que possibilitou esse primeiro contato da FACEP de Pernambuco, né, que eu estava justamente com um projeto sobre documentação do acervo da prefeitura da cidade do Recife. E aí a gente se juntou, eu e a Adriana, e a gente se deu muito bem, a gente arregaçou as mangas para poder dar entrada no Funcultura, porque, assim, todo esse pessoal daí, restauradoras, conservadoras, a bibliotecária também, que foi especializada e orientada por Arusa, a irmã de Armando, quer dizer, a gente teve uma assessoria muito boa, tá certo? E, assim, de altíssimo nível para poder fazer toda a catalogação. Eu também consultei Cláudio Muniz, e a gente também consultou a FAUSP, consultamos também a NPD, para saber como armazenava, né? Esses tubos foram todos, assim, a gente chegou na conclusão que era a melhor forma de armazenamento, desculpa. Mas hoje o projeto está todo no Memorial Denis Bernardes, porque o laboratório, na ocasião, não estava com tanto segurança, tá certo, no nosso centro de artes, em relação à umidade, né? Então, a gente achou melhor, junto com o chefe de departamento, transferir tudo para o Memorial Denis Bernardes. Mas eu quero dizer que, assim, eu já recebi outro acervo de um grupo só de mulheres, Arquitetura 4, e estou esperando conseguir um edital com verba para dar continuidade, né? Porque a ideia é que isso realmente prossiga, né? Tá? Muito obrigada, e desculpa que eu me alonguei, mas a empolgação é grande, e eu agradeço muito a Adriana pela parceria e tudo que a gente fez junto, porque realmente eu estou bastante emocionada aqui. Obrigada. Obrigada, professora Aguilar, pela contribuição. Agora, o professor Hugo Segawa, também inscrito, passa a palavra ao professor Hugo. Olá, bom dia. Obrigado, Cereto, obrigado, Adriana e Aguilar, por esse trabalho, por essa apresentação. A minha pergunta é uma pergunta muito curta. Vocês viram, eu suponho que vocês viram a apresentação do Andrés e da Cristina, né, sobre o NPD, aí, não sei se ontem vocês assistiram a apresentação da Mônica Junqueira Camargo. Estamos trabalhando com dois extremos. Como eu falei, um arquivo mamute, e vocês com um arquivo, eu diria, monográfico, né? Que é de um arquiteto, enfim. E, bom, vamos dizer, Severiano e Armando Holanda. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito de que vocês sentem, e vocês, Cereto, Aguilar e Adriana, conheceram, que seja o NPD ou que seja o acervo da FAO, o que vocês entendem ou recomendariam para começar um trabalho desse tipo e institucionalizar isso como parte de uma pesquisa ou de uma extensão? Eu acho que a opinião de vocês, pela experiência, também é algo que o CAL deve ouvir. É isso. É algo a se pensar, Aguilar, fazer uma apresentação, talvez, no CAL-PE, foi algo que nós não fizemos, não é? Depois da conclusão do projeto. Então, talvez envolver o CAL-PE nesse momento posterior, porque você termina uma coisa e você sente que o projeto está sendo finalizado e você já começa a se envolver com outras. Então, é importante, né, isso que Caqui ela está fazendo à frente do Docomom Brasil, inclusive, né, de tentar reunir novamente essas pessoas. Até quando ela fez o convite, eu disse, Caqui, faz tanto tempo isso, tem certeza que você quer me convidar? Ela disse, tenho. Então, assim, realmente é importante voltar, né,
a esse material, eu tive, inclusive, que fazer algumas atualizações, né, dessas apresentações que eu já tinha feito anteriormente, e com mais calma agora, né, com esse recuo, talvez a gente possa pensar de uma forma melhor nesses desenvolvimentos posteriores, né? A universidade, ela realizou essa transferência já oficialmente, né? Existe um termo que foi assinado, então, atualmente já está funcionando, né, na Biblioteca Central, eles têm uma grande experiência com isso agora, né, porque já existe aí, desde a criação do Memorial Denis Bernardes, de 2013 para cá, então nós estamos, eu acho que nos aproximando muito dessa experiência da FAUSP, né, do acervo estar numa biblioteca, né, agora, como isso vai acontecer administrativamente, será que a gente vai conseguir envolver diferentes departamentos, como foi o caso que nós conseguimos nesse projeto específico, né, eu fico sem respostas. Ontem eu estava até colocando algumas questões, né, em relação a que tipo de protocolo nós deveríamos ter, o Andrés também estava respondendo na mesa de ontem, e para completar, eu perdi a primeira mesa dessa manhã, porque eu gostaria de entender, porque a gente está justamente nesse processo agora, né, de saber quais serão os novos caminhos. Existem outros acervos de outros arquitetos modernos, pessoas que me procuram pessoalmente, entende? Mas eu, como o Marcos Cereto, ele colocou, eu não posso receber nada, eu não posso ficar com os acervos desses arquitetos, né? Isso cabe a uma instituição, e pensar um pouco na estrutura, né, no funcionamento disso. Eu acho que é importante integrar dentro de uma equipe, que essa equipe ela seja multidisciplinar. Essa foi a lição que eu tive, né, com essa experiência do inventário Armando de Holanda. Nenhum departamento não é mais importante que o outro. A gente precisava do Laboratório de Ciência da Informação para fazer a indexação, né, desses documentos no momento da catalogação. O departamento de arquitetura envolvido foi importantíssimo, porque permitiu o envolvimento de estudantes, né, de arquitetura nesse projeto. Alguns desenvolveram trabalhos, né, para a faculdade em relação a isso. O problema agora é ver como criar essa estrutura dentro da Biblioteca Central. É a única coisa que eu não posso falar por uma instituição. É isso. Bom, eu vou encorajar. Eu acho que nós temos aqui muitos estudantes, né, que estão acompanhando o seminário, e encorajar, né, mais colegas e futuros colegas nesta atividade de documentação, né, de conservação e difusão desse patrimônio, que também é parte da cultura brasileira, não somente as obras de arquitetura, mas os documentos. Então, evidentemente que é necessário, estamos falando aqui de acervos de universidade, né? Então, nós temos um background, uma excelência que nos dá um determinado suporte. E acredito que realmente seja um caminho importante para os cursos de arquitetura no Brasil, nas universidades públicas, nos próximos anos. Por um outro lado, enquanto dificuldades, eu entendo que é fundamental, aí sim, o apoio do CAL, né? E o entendimento do CAL sobre o que é isso. Eu não sei se vocês recordam, há uns anos atrás, o CAL fez um concurso para um projeto de uma sede do Conselho em Brasília, e que seria uma sede do CAL e do IAB, né? Um concurso público de projetos, enfim.
E no programa desse concurso, tinha uma sala de cerca de 15 metros quadrados para os acervos dos arquitetos. Uma sala de 15 metros quadrados. Né? Então, esse entendimento do CAL, do que de fato é esse papel dos acervos, e talvez qual o papel do CAL nesse processo. Né? Eu entendo que o papel do CAL não é conservar esses documentos. O papel do CAL é, de fato, fomentar, né, as universidades para que possam ter um pouco mais de recursos para essas questões. E como eu falei, algumas questões que também eu acho que nós precisamos evoluir. Não é preciso e aí a rede de acervos eu acho que pode ser um papel fundamental, né? Quer dizer, não é necessário que cada um de nós tenhamos todos esses equipamentos que são caríssimos de manutenção, dificuldade depois para as universidades públicas, mas que tenhamos, talvez, através do CAL, né, apoio com serviços, com valores para escaneamento, né, no âmbito nacional, evidentemente, em cada unidade federativa, para esses projetos de acervo. Talvez seja um caminho para o nosso primo rico, né, que é o CAL, que tem condições de suportar isso, e, de uma certa forma, fomentar os trabalhos de pesquisa. Mas não teria outra forma, Hugo, de não encorajar, né, a todos que estão aqui que continuem com esse trabalho. Né? Isso, pelo menos, é o que eu falo com os alunos, que eu digo, esse acervo, eu vou ficar aqui alguns anos, né, daqui a pouco eu morro, mas no futuro um de vocês vai estar à frente disso, certamente. Então, é importante que nós tenhamos esse papel pedagógico para as novas gerações e que entendam a importância dos fundos, dos acervos, né, para a arquitetura. Acho que é isso. Obrigada. Então, temos mais 3 inscrições. Vamos fazer as falas cerca de 5 minutos, para que depois a gente possa ter uma síntese ao final, talvez, a responder o que for perguntado. Estão na sequência Maria Cristina Nascentes Cabral, a Aguilar Naslavski e o André Passaro. Maria Cristina? Obrigada, Célia. Bom, de início eu queria parabenizar vocês, né, o Marcos, a Adriana, a Aguilar e as equipes que fizeram esse trabalho, né, e as apresentações aqui, porque somos totalmente solidários e entendemos todos os problemas que vocês passam, né, numa outra escala, né. Bom, e queria também voltar àquela questão dessa profissionalização que a gente vem discutindo, né, dentro dos acervos de AU, né. Acho que assim, a gente precisa acertar uma nomenclatura, acertar determinados detalhes que vão permitir com que a gente se comunique melhor, né, assim, até a ideia do que é um acervo universitário, né, aquilo que pertence à universidade ou que foi gerado por ela própria, né, porque nós temos os dois casos, né, nós temos o caso do acervo do ETU, que é o escritório técnico da universidade, e também das disciplinas, dos profissionais que doaram os acervos para a gente. Então, são vários tipos de fundos diferentes, né? E a gente está tratando como aqueles que pertencem à universidade. A maioria dos casos apresentados, universidades públicas de diferentes portes, diferentes acervos, mas que enfrentam situações semelhantes, né? Então, é importante que a gente tenha essa troca. A gente já começa, né, na tentativa de salvaguardar esses acervos, cometendo o que os arquivistas, né, e os conservadores consideram um erro, que é desmembrar os acervos, né? Mas eu brinco com o Andrés que a gente está num filme Fahrenheit, né? A gente tem que salvar, né? Porque senão vai para o lixo, vai ser queimado, né? Então, é uma atitude de salvaguarda premente, emergencial, né?
que a gente está enfrentando, né? Para não ter a fuga, para não ter a perda desses acervos, né? Mas a gente vai cometendo os erros, e esses erros eles se tornam permanentes, porque a gente não desfaz isso, né, depois. Né? Como a gente sabe disso porque a gente lida com os erros e acertos do passado atualmente. E certamente as futuras gerações vão lidar com os nossos próprios erros também, né? Mas com a melhor intenção, obviamente, né? Então, assim, eu queria só poder contribuir um pouco, né, com a experiência de vocês, né, sobretudo para a Adriana, né, Adriana, a gente teve uma discussão muito grande, assim, né, sobre o processo de digitalização, a gente está com o suporte técnico, né, de uma pessoa do Arquivo Nacional, que faz a digitalização de lá de dentro, né, que está nos ajudando a estabelecer parâmetros para fazer essa digitalização, e a gente, né, e ele orientou que antes da digitalização seja feita a catalogação, porque senão você vai ter duas nomenclaturas diferentes, que com centenas de milhares de imagens, talvez você não recupere, né? Então, assim, um primeiro acervo, né, isso é possível, mas, assim, talvez vocês possam repensar essas rotinas a partir dessas experiências, porque os acervos, eles felizmente não diminuem, eles aumentam, vocês estão recebendo novos, né, Aguilar? Então, tem práticas que vocês talvez alterem e desenvolvam a partir desse primeiro, como é o que nós passamos todos os dias, né? E que isso possa ser feito de uma maneira mais profissional e menos na tentativa e erro, face à dificuldade que a gente tem de ter essa troca com os conservadores, né, com os museólogos, com os arquivistas, que a gente nem sempre tem à nossa disposição. Tá? Bom, é isso. Parabéns para vocês, eu fico por aqui, né, não tenho uma pergunta específica, mas, assim, quero me colocar aqui à disposição para futuras trocas. Né? Obrigada também, Maria Cristina, pela participação. A Guilá, passo a palavra. Não, eu agradeço, eu só queria, assim, respondendo a questão de Hugo, assim, depois desse projeto, como nós fizemos muita divulgação nos jornais, alguns arquitetos resolveram confiar lá na UFPE, né, no LIAU, e eu recebi uma coleção de fotografias pequena, mas que com as meninas lá, a gente restaurou, assim, consolidou, não restaurou, consolidou. E aí, por conta disso, eu já recebi o acervo desse grupo que foi Gilson, na realidade, que conseguiu pegar, do Arquitetura 4, que é um grupo só de mulheres, que eu estava muito interessada, mas a gente começou a catalogar e veio a pandemia, então, quer dizer, as coisas estão paradas. Infelizmente, eu não consegui que a biblioteca do Centro de Artes, onde eu trabalho, que é no departamento que está no Centro de Artes, recebesse nada, nem uma conversa melhor, porque ali eles poderiam ter aberto uma sessão de documentos de arquitetura. O que a gente fez foi para o Memorial Denis Bernardes, lá eles não têm arquitetos com experiência, então, quer dizer, a pessoa que está cuidando é uma bibliotecária que, efetivamente, ela não entende, né, a gente vai tentar um pouco mais de relação, e as coisas realmente estão paradas, infelizmente, não tem verba e não tem, talvez, pode ser que o Primo Rico, né, agora sabendo que o CAU tem muito dinheiro, pode ser que, quem sabe, né, mas assim, eu acho que se tivesse, obviamente, uma política nacional, né, até instituir alguma coisa, uns editais, que a universidade pudesse vir buscar, porque nós não somos, eu estou recolhendo pela confiança das pessoas em mim, entendeu? Olha, dá para você mandar um você tiver de coisa aí, porque eu recebo, mas não são acervos produzidos pela instituição de forma alguma, nem o de Armando foi produzido pela instituição, foi a confiança que a família tinha em Geraldo Gomes, né, o professor que guardou, e foi graças a ele que toda a documentação que a gente recebeu, com exceção do que a família levou, né, que foram os documentos nas caixas, tudo que a gente recebeu, a gente restaurou,
catalogou, cada planta tem a sua etiqueta, restaurou, limpou, restaurou, digitalizou, acondicionou com esse scanner, quer dizer, está tudo... É um trabalho, assim, realmente, não é porque a gente fez, mas é um trabalho incrível, porque, de alguma forma, essa informação ela vai perdurar, mesmo que os documentos não sejam salvos, né? Mas outros não tiveram a mesma sorte, né? Então, quer dizer, Armando é uma exceção dentro de vários arquitetos importantes que Pernambuco perdeu toda a documentação, infelizmente. Então, passa a palavra ao André Passaro. Bom dia, Cereto, né, Adriana Aguilar, parabéns pelo esforço, né, é isso que alguém escreveu, esforço de formiguinha, e a gente tem que pensar a longo prazo sempre, tá, Adriana? Quando vocês recebem o acervo, viu a data, acho que era 99, quando começa a fazer alguma coisa, passaram 14 anos, você fechou o olho, abriu o olho e passa uma década, né? E isso acontece com a gente também, né? A gente tem uma catalogação da EMBA, Escola Nacional de Belas Artes, que foi feita por uma estagiária lá que gostava de alguma coisa em 1988, né? E fez uns 90 por aí, fez como se fosse um documento de Word, fotinho, e a fichinha, né? Mas a fichinha não tinha no Braille ainda, né? E a gente usou agora isso, usou essa base, né, para colocar no dentro do Excel, para subir na página web, na nossa base de dados, né. Então, isso que você está fazendo hoje, talvez você não veja importância hoje, mas alguém vai resgatar daqui a pouco, daqui a muito, e vai servir para alguma coisa, inclusive para ver o que você perdeu, o que mudou, o que era importante na tua época e não é mais lá na frente, né? O que eu acho que a gente tem que tentar consolidar aqui é uma situações de diálogo, sabe? Não pegar, peguei um acervo, vou fazer da minha cabeça, né? A Cris fala, tem um vocabulário, né? Tem os procedimentos, precisa entender. Eu acho o esforço que fez Cereto nesse sentido é fantástico, né? Quando a gente vê a tabela no Brad, vê fundo, série, subsérie, seção, subseção, dossiê, item documental, está ali. Isso vai permitir daqui a 2, 10, 15, 20 anos conversar a base de dados dele com a base de dados nossa e de quem mais estiver entendendo essa problemática toda, né? E isso é importante nesse trabalho que o Sere está fazendo. Ontem apresentaram a Tainacan. A gente já está tentando descobrir a Tainacan se consiga utilizar no Brad lá dentro, né? Porque o que eu vi de Tainacan por enquanto era só item documental solto, né? Mas quando você vai fazer busca por série, subsérie, seção, subseção, dossiê, item documental, é um deserto aquilo lá. Talvez não, talvez seja porque as bases de dados não estavam preparadas para no Brad, né? Tem que pesquisar isso. Mas eu acho isso, de novo, dou os parabéns, esforços individuais, né? Sementias são pequenos, quando alguém diz um acervo grande, depende, né? Depende das referências de cada um, quando é pequeno, depende da referência de cada um, mas tem ali, tem que ficar tentando fazer o melhor possível. E a outra é não pensar hoje, né? Pensar a longo prazo, como instituição, quem vai dar continuidade, né? Como não vai se perder, enfim, essas questões. Eu queria dar de novo os parabéns, Cereto, que precisar daqui, a gente tem muita coisa do Severiano, né? Acho que a gente já te mandou as tabelas com o que temos, né? Você já tem isso, então que em alguma hora a gente vai conversar e vai trocar, e acho que tem coisa do Burle Marx, aí tem que trocar com Fundação Burle Marx, e tem coisa do Niemeyer, tem que trocar com Fundação Niemeyer, é toda uma questão ali que vem pela frente. Bom, então, depois das falas, eu retorno para conclusões, né, do professor Marcos Cereto, de seguida Adriana Freire. Passa a palavra ao professor Marcos.
Obrigado, Sheila, pela condução da mesa. Eu gostaria de agradecer a Adriana, também a Aguilar, a contribuição de todos os colegas nessa discussão, e agradecer a oportunidade de estar novamente aqui no Docomum Brasil. E já me desculpar, não poderei estar hoje à tarde, gostaria de participar das atividades programadas, mas terei aula, né? Hoje volto para a lida do ensino. Então, muito obrigado, né, pelas contribuições e espero que tenhamos mais oportunidades como essa no futuro. Adriana? Eu queria agradecer, primeiramente, a organização do Docomomo Brasil, né, nesse esforço de reunir todos esses profissionais que tratam da documentação. Então, agradecer a Caqui, principalmente, que está à frente de tudo isso, né, e por ter insistido, você precisa participar desse debate. Realmente, eu fiquei aqui, gostaria de ter assistido às outras mesas, mas com o meu trabalho fica difícil de assistir tudo, mas sempre que estou já chego e me conecto. Agradecer também a apresentação do Marco Cereto. Eu gostei muito do seu trabalho e, assim, me inspira também nessa questão das exposições que vocês vêm realizando. É algo que sempre me chamava muita atenção, né, na França. Esses espaços, né, de reflexão, de exposições, são necessários, né, para a difusão desse trabalho que é feito, não somente através dos artigos científicos, isso é uma forma de difusão, mas esse público ainda é muito restrito. Então, essas exposições eu venho realizando com outros trabalhos de pesquisa, né, que eu estou envolvida, e eu achava extremamente necessário fazer sobre o arquiteto Armando de Holanda e sobre outros arquitetos modernos que eu estudo também aqui no Recife, e é algo que eu pretendo me debruçar, e vendo o seu exemplo, me dá mais confiança. Eu fiquei pensando, no teu caso, se você falou em cartas postais que foram encontrados, isso já é um mote de uma belíssima exposição, né, dessas conexões entre esses profissionais. Então, durante a sua apresentação, já estava pensando aqui em outra exposição, que poderia acontecer aí em breve. Então, eu penso nisso o tempo inteiro, à medida em que eu vou avançando com a pesquisa, né? Então, acho uma pena a gente não juntar esforços também dentro da instituição nesse sentido. Existe o edifício do Centro de Artes e Comunicação, né, onde funciona o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, então ali o público é pulsante nessa área, existe um espaço para realizar essas exposições, e a própria Biblioteca Central, ela tem um hall de entrada que é próprio para isso, né, já foi pensado também com esse objetivo, né, dessas exposições estarem acontecendo aí nesse hall de entrada. Então, questão de acessibilidade, o edifício já foi todo repensado, é um edifício moderno, é uma área muito central em relação a todo o campus, então a gente poderia ter alunos aí de diferentes áreas, seria uma forma justamente de envolver pessoas de outros departamentos e de outras áreas, a gente tirar proveito dessa transferência, né, que aconteceu, mas sem esquecer também dos alunos do Departamento de Arquitetura que estarão aí, com certeza, presentes, né. Eu acho que são essas considerações finais e pensar no que o Hugo Segawa falou, né, entrar em contato com o CAU-PE, nesse momento, acho que seria também uma outra possibilidade a ser pensada. Obrigada. Bom, então, eu gostaria de também parabenizar os colegas, né, pelas belíssimas apresentações, esse trabalho que é de grande empenho, coragem, né, e persistência, e que deve sim inspirar a gente, né, esperançoso ver, né, e a gente deve conseguir
juntos somando esforços, né, como sugerido, salvar um tanto dessa nossa história, que ainda está tanto por ser escrita, né? Agradeço também as participações diversas, e terminamos hoje, né, essa manhã produtiva de trabalho. Agradeço a todos, e até mais tarde.